9950X3D1 ou 9950X3D2. Esse daqui continua sendo o melhor processador do mercado. Vale a pena o upgrade pro Duo Diction? Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então, essa é a bancada que eu vou fazer os testes. Eu tenho uma PEX X870E. O bloco é um bloco da Thermal Grizzly, o Micro Pro. O 9950X3D1 está delidado. Eu tenho um par de memórias G-Skill 6000 CL26. A GPU é uma RTX 5090 que está num bloco da AlphaCool. O meu bloco das memórias é um bloco da Barrock. Nesse instante a gente tem temperatura ambiente em 18,6 graus. O CPU em idle está 28, 30 graus. O GPU em idle está 18 graus. Eu vou deixar o Lambtron desligado, não vou utilizar os radiadores que estão do Lambtron. Líquido nesse instante 17 graus. O líquido da CPU, que é o loop azul. O líquido da GPU, que é o líquido vermelho, está em 17,3 graus. Aqui a confirmação com uma pequena margem de diferença pelo Thermaltake. Ele não tem as casas decimais, então os dois estão muito próximos. De radiadores eu vou utilizar um AlphaCool XT45 com 3 Noctua 3000. Para mover tudo isso são 4 bombas que eu utilizo, uma Corsair XD6, uma D5 Next e 2 DDC da Barrel, colocadas nessa distroplate. Eu vou utilizar também um radiador da Thermaltake, 420, 60 mm de espessura, o Thermaltake Pacific, com 3 Noctua 3000 também, e um radiador de 480 mm da Barrel com 4 Fontec T30. Esse é o setup que eu vou rodar os dois testes e tentar rodar eles numa situação mais parecida possível para que não tenha divergência nas temperaturas, principalmente para medir o desempenho dos dois CPUs. Bom, meu monitor é curvo, mas essa daqui foi a forma que eu encontrei para vocês verem aqui que a gente vai configurar, né? Eu vou setar Expo 1. Esse aqui é o 9950X3D1, tá? Eu vou usar 2200 de FC LK. Se a minha amostra do 9950X3D2 não vier com 2200, eu tô ferrado, vou ter que refazer, né? Vamos ver o que a bateria do silício me diz. Mas essas amostras novas, até onde eu tenho visto, têm vindo bem. Aqui eu vou colocar Legacy. Aqui, opa, vamos colocar Motherboard, Manual, 10x, Enable, Positive, Auto, Curve Optimizer, All Cores, Negative, 25. Eu acho que é bom, qualquer CPU que seja razoável vai suportar isso. Como curiosidade, vamos dar uma olhada aqui. Então, o SP desse processador é de 120, né? Os meus dois piores núcleos estão ali no Core 6 e no Core 7. Sempre vem alguns cores que estão mais para baixo, né? Meu core mais fraco é o Core 0, do CCD 0, e do CCD 1 é o Core 8. E o Core... Isso. Aí o CCD 0, 118 de SP, né? De Silicon Prediction. CCD 1, 122. Esta aqui não bate muito, não é tão necessário assim olhar. Beleza? F10, vamos só checar, ver se está tudo certinho. 2200, Expo 1, bora lá. Bom, quando eu idealizei o vídeo, eu até pensei em colocar um monte de benchmark de teste de jogo rodando, mas começou a aparecer
tanto benchmark na internet comparando o Duo Diction com o 9850X3D que eu simplesmente abandonei a ideia, tá? Não acho que seja necessário. Mesmo porque o desempenho do Duo Diction ele está ficando muito, muito próximo do 9850X3D, que é hoje o melhor processador que tem para jogos. O 9950X3D não era, ele era o melhor processador multitarefas. O melhor para jogos era o 9850X3D. E o Duo Diction, na grande maioria dos benchmarks que tem aparecido, ele está muito próximo do 9850. Em alguns benchmarks ele consegue superar, em alguns benchmarks ele fica um pouco atrás, mas o fato é que ele está muito, muito colado. Então, embora a AMD tenha dito que esse não seria um processador para jogos, a grande verdade é que ele está se mostrando um baita de um processador para jogos. Eu decidi colocar aqui só o Shadow of the Tomb Raider, por quê? Porque boa parte dos jogos, ou a melhor parte dos jogos que está mais otimizada, Cinebench 23, por exemplo, a Cinebench 23, o Cyberpunk 2077, eles funcionam melhor usando só os 8 núcleos que tem o 3D V-Cache. Então, o scheduler, o agendador dele, funciona muito bem para jogar o que ele precisa daqueles núcleos e jogar para o CCD que está com o 3D V-Cache. E muito pouco, como o scheduler funciona muito bem, muito pouco daquilo lá acaba indo para o CCD que não tem o 3D V-Cache. Existem outros jogos que não são tão otimizados assim com esse scheduler, que era o caso aqui do Tomb Raider. E aí o que acontecia? A gente vê claramente que o FPL, que o processador, o scheduler, ele vai tentando jogar, ele vai simplesmente distribuindo entre os núcleos. Por isso que aqui na tela o desempenho do Tomb Raider está tão acima. Por quê? Porque esse jogo ele faz um uso melhor dos 16 núcleos do processador e ele distribui entre os dois CCDs. Como o segundo CCD também tem o 3D V-Cache, o que acontece é que ele não pena ou ele não fica, ele não perde desempenho, ele mantém o desempenho dele alto. Então, no Tomb Raider, né, principalmente agora em Full HD, o jogo fica muito mais sensível para o processador. A GPU deixa de ser o limitador, né, e começa a aparecer diferenças de latência, de cachê, de scheduler, de comunicação entre os CCDs. No 9950X3D1, o ideal é que o jogo rode no CCD com o 3D V-Cache, porque esse CCD ele tem 96 MB, né, de L3 local. Quando isso acontece, o desempenho é bom. O problema é que o processador, o scheduler, também tem um segundo CCD sem o V-Cache, com apenas 32 MB de L3, né, sem o 3D. Então, se o jogo espalha vários threads para esse CCD, e o Tomb Raider faz isso, ou se existe comunicação entre os dois CCDs, o caminho dos dados fica muito mais longo, né, e a latência aumenta, diminui o FPS. Então, no 9950X3D, o resultado ele depende bastante do Windows, do drive da AMD, do scheduler, colocarem o jogo no CCD certo. E no 9950X3D2, os dois CCDs têm o 3D V-Cache, né? Então, mesmo que o jogo use o CCD 0, o CCD1 ou espalhe algumas threads entre os dois, cada lado tem 96 MB de L3 local. Isso reduz bastante o risco de cair em um CCD pior do ponto de vista do cachê. É por isso que o Shadow of the Tomb Raider pode mostrar uma diferença grande entre os dois processadores, e por isso que eu escolhi ele. Ele é um jogo que em Full HD consegue expor muito bem esse tipo de diferença. Cachê local, latência de memória, comunicação entre os CCDs principalmente, né? E aí consistência de frame time. Então é importante lembrar o seguinte, o 9950X3D2 ele não elimina totalmente a latência entre os CCDs. Né, se a comunicação cruza de um CCD para outro, ainda passa pelo Infinity Fabric e pelo In-Out Die. A diferença é que agora os dois CCDs são cacheados. Então o prejuízo, né, de usar o segundo CCD tende a ser bem menor. Em resumo, né, no Shadow of the Tomb Raider, o 9950X3D1 ele depende mais de cair no CCD certo. No 9950X3D2 ele é mais tolerante porque os dois CCDs têm o V-Cache. Por isso que ele pode entregar FPS mais alto, principalmente mais consistência quando o jogo realmente fica limitado pela CPU. E agora acabou o resultado aqui
do 9950X3D2 e a gente vê de cara que o 9950X3D2 do Diction entrega 30% a mais de FPS e também 30% a mais nas mínimas. Ou seja, supera muito o 9950X3D1 e se equipara ao 9850X3D. Vamos dar uma olhadinha rápida agora nos testes sintéticos também, para a gente entender melhor como esse processador novo funciona. Bom, então, depois de a gente ter dado uma boa olhada ali no Tomb Raider e visto a diferença que esse cachê fez para jogos, né, ele aproximou o 9950X3D Duo Diction de um 9850. Inclusive tem diversos testes aí rodando na net e eu decidi não rodar mais testes de jogos e colocar aqui para vocês porque a internet agora tá inundada disso, né? Então não vou gastar meu tempo com o que não é necessário e o que já tem na internet. Eu prefiro gastar meu tempo com o que não tem. Então eu vou colocar, opa, aqui ficou invertido, vai ficar invertido essa primeira aqui mesmo, vamos assim. Então agora eu tenho aqui na nossa direita o 9950X3D e na nossa esquerda o 9950X3D2. E por que eu utilizei o primeiro sintético, o 7-Zip? O 7-Zip, ele é um benchmark de compressão e descompressão, tá? Ele mede desempenho em compressão e descompressão. Ele usa um algoritmo que é chamado de LZMA e LZMA2. Então, assim, ele é interessante porque ele não vai testar só o clock do CPU, tá? Aí a gente tem outros benchmarks que são melhores para isso, por exemplo, o Cinebench R23. Ele vai ver realmente o que? O desempenho dos núcleos e principalmente como é que isso está funcionando com o cachê L3. Então ele vai ver latência de memória, largura de banda da memória RAM, a eficiência do controlador de memória, né, como é que está com esses dois CCDs, a comunicação entre os CCDs, porque obviamente, né, você vai passar para o controlador, e o desempenho multithread. Então, na compressão, o processador precisa analisar padrões, né, ele vai procurar repetição de dados, trabalhar com blocos grandes nesse benchmark, e isso acaba puxando bastante cachê, tá? RAM e latência também, mas puxa bastante cachê. E na descompressão não, na descompressão o teste ele fica mais dependente do throughput bruto dos núcleos, né? Então execução, eficiência mesmo de multithread. Então, por que eu estou usando esse daqui para começar? Porque para comparar os dois processadores, ele é bom porque ele vai mostrar para a gente se o CCD com V-Cache ajuda quando os 16 núcleos estão trabalhando com dados que se repetem ou que tem que ficar mais próximo dos núcleos, né? Então, o que a gente vê de cara? A gente vê que o resultado em pontos do 7-Zip aqui, ele está relativamente expressivo, tá? Quando a gente bate um bench normal não é fácil tirar isso. É claro que aqui não está com configuração de benchmark, né? A gente está trabalhando em ESPO, CL26, que é o CL das memórias que eu tenho aqui, e só com 25 de Curve Optimizer. Mas eu já percebo que eu tenho sim uma maior eficiência na compressão de dados, tá? E também, óbvio, depois na descompressão. Talvez até na descompressão ele perca um pouco, mas na compressão de dados ele ganha. Então, ele trabalhou, obviamente, com uma frequência menor do que o 9950X3D1, né? Ele perde nesse boost. A temperatura dele foi ligeiramente menor, e isso é engraçado, porque ele em idle ele é um pouquinho mais quente do que o 9950X3D, mas quando ele passa a trabalhar mesmo, ele fica mais frio. Aqui acabou puxando 280 watts, então o PPT dele é bem maior do que o PPT do 9950X3D1, né? Um a 170 watts, aqui nós temos 200 watts, essa diferença está bem perceptível. Então, assim, isso aqui é um sinal claro de que sim, esse CCD com mais núcleos, ele está funcionando e ele está legal. E aí, a gente vai para o nosso segundo resultado. Como eu falei, foram 3 rodadas de cada
bench, tá? E eu peguei só os melhores resultados aqui para os melhores resultados de cada rodada para apresentar para vocês. Então aqui a gente tem uma rodada de Cinebench 23 e essa rodada de Cinebench 23, mesmas configurações, tá? Eu não mexi nas configurações. Então é só Expo ativa e um Curve Optimizer de menos 25. A gente percebe que em clock bruto praticamente não há diferença entre os dois, tá? Entre os dois processadores. O Cinebench 23 é o benchmark mais famoso, né? O queridinho da galera. Só que ele não é bom para medir tudo, né? Ele é bom para ver o quê? Ele é bom para ver como é que os clocks funcionam em all-core, porque ele estressa ou ele tenta estressar ao máximo todos os cores que tem o processador. Então dá para você medir ali a eficiência de PBO, né? Se você está tendo drop ou não, para ver se você está conseguindo principalmente efetivar a clock, né? Isso é uma coisa bastante importante que a gente mede nesses dois, nesse benchmark, para ver como é que fica a temperatura do teu CPU, né? Isso é interessante, o limite de potência dele, estabilidade em carga pesada, principalmente o que? Desempenho bruto multicore. Então o Cinebench 23 ele não é tão sensível à memória RAM quanto o 7-zip, tá? Ele trabalha mais com renderização pura mesmo, então cálculo repetido, carga pesada nos núcleos, sei lá, uso intenso de FPU, né, de vetor, de instruções da CPU, e taca-lhe pau o Marco Velho. É mais ou menos isso que funciona. Então o 9950X3D2 do Addiction ganhar no Cinebench provavelmente não vai acontecer, porque ele já tem um clock menor, né, de colocado de fábrica, e ele não tem essa afinidade toda entre os CCDs para conseguir trabalhar. Então a gente vê que o 9950X3D1, agora aqui na esquerda, ele fica mais quente que o 9950X3D2, mas o clock também, usando as mesmas configurações, menos 25 de all-core, fica bem mais alto no primeiro processador do que no segundo. E essa diferença aqui, ó, é bastante efetiva, usando só menos 25 de Curve Optimizer. Então aqui percebam que a quantidade de watts que ele utilizou é praticamente a mesma, né? A gente tem aí 7 watts de diferença, aqui não dá grande coisa. Então, para tarefas multicore simples, você não vê ganho nenhum entre os dois processadores, tá? Pelo menos nas amostras que eu peguei, lembrando que a minha amostra do 9950X3D é uma amostra muito boa, binada, acima da média, e essa amostra que eu peguei aqui do 9950X3D2 é uma amostra ruim, tá? Ela é mediana para ruim. Talvez no Cinebench 23 eles até consigam, não com uso tão intenso assim do processador, passar por pouquinha coisa aqui a pontuação no Cinebench do 9950X3D. Mas eu não consigo acreditar que passe por muito, tá? Inclusive, na hora que a gente forçar mais os dois processadores, com certeza absoluta, o 9950X3D em multicore vai muito mais longe no Cinebench 23 do que o do Addiction, tá? Aqui o recorde sul-americano é meu, eu fiz 51.217 pontos. Esse processador aqui, eu não acredito que eu consiga reproduzir 51 mil, tá? Isso vai ser 50 mil e uns quebrados ali, porque ele não vai chegar nisso, isso talvez com um pouquinho de sorte ainda. Não rodei ainda, a gente vai ver nos próximos dias, vai estar postado lá no HWBot. E aí, vamos pro terceiro sintético que eu fiz questão de rodar. Eu adoro esse testezinho aqui. É o meu queridinho de muita gente, né? Que é o Cinebench Cinebench R23, que é o iCruncher. Então o iCruncher ele tem vários tipos de teste, tá? Tem o 5B, tem 2.5, 1B, o BBB, o BBP, e cada um deles mede uma coisinha diferente. Então eu usei o iCruncher 2.5B aqui. Por quê? Porque o iCruncher 2.5B ele calcula o quê? Constantes matemáticas, tá? Normalmente o número do π, com 2,5 bilhões de dígitos.
Então ele vai medir o tempo que vai ser calculado 2,5 bilhões de dígitos do número π, e ele traz essa diferença para a gente aqui num tempo. Então, esse é um teste muito mais agressivo para o sistema inteiro, tá? Muito mais do que o Cinebench R23, por exemplo. Por quê? Porque ele vai cobrar CPU, cachê, RAM, latência, largura de banda, FCLK, UCLK, time de memória, controlador de memória, estabilidade do Infinity Fabric, que mais? Comunicação entre os CCDs. Por isso que ele é ótimo para comparar processadores X3D, tá? E aí, nesse caso, do CCD para ver se está funcionando mesmo. Então, ele não fica só renderizando uma cena, tá? Ele trabalha com blocos bem grandes de dados e movimentação bem intensa de informação. Então, por exemplo, esse teste aqui, se a RAM está mal ajustada, ele pega rapidinho, né? FCLK instável, ele pega. O CLK está ruim, ele pega e não roda o bench. A comunicação entre os CCDs não está eficiente, o iCruncher mostra. Tanto que, para rodar no 9950X3D1, eu consegui rodar com menos 25 com tranquilidade. Não passou, usando o Expo, Curve Optimizer de menos 25, não passava no iCruncher aqui no Duo Diction. Então eu tive que baixar, eu baixei para menos 20 ao core, e menos 20 ao core passou. E aí vocês vejam que houve uma diferença significativa aqui nesses benchmarks. Então aqui eu tenho 2 segundos a menos. Para quem não sabe, 2 segundos a menos de iCruncher é muita coisa, é um tempo gigantesco. Isso que aqui ainda eu estou usando só menos 20 de Curve Optimizer, e aqui está com menos 25. Eu já tinha tirado o 9950 da máquina e eu não ia pôr de novo só para rodar ele com menos 20 também no comparativo. Mesmo porque ia ficar mais feia ainda a diferença, né? Aqui já ficou bem feia. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que o Duo Diction, ele é ótimo, mas para algumas tarefas. E, dependendo da tarefa em multicore, ele, mesmo com aquele CCD 2 dele muito ruim, ele está conseguindo entregar um resultado parecido, né, ou muito próximo ao que a gente tinha com o 9950X3D2. É isso, galera. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer mesmo, então eu vou pedir um favor especial para vocês. Divulga esse vídeo para os amigos que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário, faça uma pergunta, faça uma sugestão para um próximo vídeo. Isso me ajuda bastante para que o algoritmo do YouTube comece a espalhar mais esses vídeos e ele chegue para mais pessoas. Concluindo, e esse processador aqui? Esse processador aqui está empatando com o 9850X3D em jogos. Alguns um pouco abaixo, alguns um pouco acima. Então eu posso dizer que esse cara hoje é o melhor processador para jogos que eu tenho. Esse cara aqui empatou com o 9950X3D para tarefas de render e multiprodutividade e ultrapassou e muito nas atividades que precisam de cache 3D. O que eu posso falar para vocês? Que esse, hoje, nesse instante, é o melhor processador do mundo. Tanto para jogos, quanto para produtividade. O problema é que ele é um pouco caro, né? Se a gente pegar, ele soma o preço de um 9850X3D e de um 9950X3D. Mas definitivamente, nesse instante, é o melhor processador do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quer o review completo e a explicação técnica, veja o vídeo completo. Eu sei que é longo e cheio de tecnicismo, mas vale muito a pena. Um abraço para vocês, até o próximo.